Paz e luz a todos, saudações em Cristo Jesus. Aqui quem está na voz é o Elton Duarte. Por mais uma vez, estamos rompendo em êxtase de alegria, jubilando de alegria para mais um conteúdo da língua grega, o grego koiné, do Novo Testamento. Desta feita, o texto selecionado é o texto de João, capítulo 1, parte B. É um texto conhecido no mundo acadêmico, porém é um dos textos mais debatíveis, principalmente a parte C, que possivelmente eu posso estar trazendo um vídeo com mais detalhes e também se detendo na parte A e parte C desse texto. Eu quero apenas me deter aqui na parte B. Irei esclarecer algumas nuances da língua grega concernente a esta sentença, a esta oração. Bom, o texto em grego está escrito assim. Deixa eu só colocar aqui o teclado. Bom, nós temos assim, ó. Kai hologos logos kai hologos en kai hologos en pros ton theon. Aqui, ó. Então, kai hologos en proston theon. E a palavra estava com Deus. Deixa eu aumentar aqui o texto grego para a gente fazer algumas observações. Vou colocar aqui em 12. Bom, kai, aqui é uma conjunção. Eu só coloco aqui uma conjunção paratática, tá? Uma conjunção paratática. Conjunção paratax, tá? O paratática. Paratax. Paratax aditiva. Conjunção paratax aditiva. Tá? Deixa eu colocar aqui em 10 e aumentar para 14, tá? Que eu irei modificar a cor. Deixa eu só voltar aqui. Irei colocar a cor verde. Bom, kai é uma conjunção paratax aditiva. Bom, aí nós temos aqui um termo prepositivo, tá? Hologos. Só remover aqui. Hologos. Bom, deixa eu aumentar para 14 com a mancha verde aqui dentro. Pronto. Hologos, artigo mas substantivo, tá? Ambos estão no caso nominativo masculino singular, tá? Artigo mais substantivo, o artigo é definido, tá? Deixa eu colocar aqui em 10 e grifar e modificar aqui a cor, modificar a cor para verde. Pronto. En, aqui é um verbo. Deixa eu só modificar aqui. Verbo. Pronto. Vou modificar aqui. Calma. Pronto. Deixa eu modificar aqui. Dá certo agora. Vou modificar aqui o verbo. E vou aumentar o seu tamanho também, tá? Vou modificar a cor do verbo para comum, certo? Vou aumentar aqui o tamanho desse verbo, tá? Verbo.
Verbo tempo imperfeito, imperfeito, porém é um verbo intransitivo, tá? Intransitivo. Esse verbo é o verbo que vem de emi, tá? O verbo que vem de emi. É o verbo ser ou estar, que é um verbo estativo. Deixa eu só modificar aqui o tamanho para 10. Bom, tempo perfeito. Que verbo é um verbo, tá? Verbo tempo imperfeito, intransitivo, estático. É um verbo estático, tá? Verbo estático, positivo e nominativo, só para deixar mais organizado. Masculino singular. Bom, e aqui nós temos a preposição pros, tá? Preposição pros, aumentar para 14, tá? Preposição, tá? De moção, em direção, tá? Em direção. Houve moção, tá? Ok, deixa eu só modificar tamanho para 10 e também realce. Ok. Bom, próximo. Bom, e por último nós temos um substantivo, tá? Perdão, artigo mais substantivo, tá? Artigo, vou copiar os dois, perdão. Por último nós temos um artigo mais substantivo, tá? Vou copiar assim para não perder tempo. Artigo mais substantivo. Artigo mais substantivo, vou realçar, tá? Artigo definido, artigo definido, tá? Mais substantivo do caso acusativo. Porém, aqui nós temos um acusativo de associação, acusativo de companhia, acusativo de companhia, tá? Eu vou só voltar aqui, tirar o realce e realçar aqui, ó. Vou realçar, diminuir para 10, tá? Diminuir para 10. Pronto. E ajeitar aqui, ó. Pronto, tirou o realce. Bom, o que é que ocorre? Aqui nós temos uma conjunção paratática, uma conjunção paratática aditiva, mas um artigo definido de um substantivo nominativo masculino singular. Nós temos um verbo logo em seguida, um verbo que vem de mi, é um verbo imperfeito, tá? Ele é intransitivo e também estático, um verbo altamente estativo. Porém, em seguida desse verbo en que vem de mi, que é o verbo ser ou estar, nós temos uma preposição de moção, uma preposição cujo valor semântico de movimento, uma preposição de movimento, e em seguida nós temos aqui aparentemente um complemento que seria theon, tá? Porém, aqui nós não temos um complemento de um verbo. Nós não temos um complemento de um verbo. O que ocorre aqui? Aqui é um termo prepositivo, Logo, a preposição ela está ligando esse termo prepositivo, tá, com o termo que indica companhia. Está associando esse termo prepositivo, tá, a essa construção que está no acusativo de associação, acusativo de companhia, tá? Acusativo de companhia. Logo, nós não temos aqui
um objeto direto do verbo en, sendo que o verbo en aqui é um verbo intransitivo, logo ele não pede complemento, seja ele o objeto direto, seja ele objeto indireto. Aqui nesse caso não, aqui não é um complemento de um verbo, mas aqui é um objeto da preposição que está ligada ao termo prepositivo, que justamente é o hologos, tá? Neste caso aqui, kai hologos en proston theon, tá? O verbo é estativo, a preposição é de movimento, porém existe algumas nuances na língua grega em que os verbos estativos eles anulam a ideia de movimento das preposições. Então, o que está prevalecendo aqui é a ideia estativa do verbo. Logo, a tradução para o português dentro dessas observações seria: e a palavra estava com Deus. E a palavra estava com Deus, tá? E a palavra estava com Deus. Esta seria a tradução de João capítulo 1, parte B, tá? João capítulo 1, parte B. Seria esta a tradução e essas observações, essas nuances aqui observadas aqui na parte B de João capítulo 1, parte B.